Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Bel em Portugal. Para quem não me conhece, eu sou Geise Bel e esse canal tem por objetivo compartilhar com vocês um pouco da minha rotina e da minha experiência vivendo aqui em Portugal. Também compartilho com vocês conteúdos relacionados à imigração para você que está se planejando imigrar para Portugal. Então pessoal, este é o segundo vídeo do canal e eu te convido, você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos. Este canal está apenas começando, eu vou tentar o máximo para estar trazendo aqui para vocês um vídeo por semana. A minha rotina é bem corrida, eu trabalho em 2 escolas, mas eu vou fazer o possível para estar trazendo toda semana um vídeo para o canal. Então eu te peço que se você ainda não se inscreveu, se caiu aqui de paraquedas no meu canal, se inscreva, porque eu pretendo trazer muitos conteúdos relacionados à imigração e também assuntos que interessam a você que está planejando a imigrar aqui para Portugal. Tudo em relação a formações, a trabalho, a benefícios do governo. Então são assuntos que interessam a todos que estão se planejando para imigrar. Também pretendo trazer conteúdos relacionados à matrícula escolar, abono salarial e outras coisas mais. Então tem muitas novidades para os próximos vídeos e eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e me ajudar curtindo os vídeos. No último vídeo eu comentei com vocês sobre os documentos necessários para apresentar na imigração. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre a minha experiência em relação aos primeiros documentos que você precisa estar tirando ao chegar em Portugal. Você que chegou como turista e de repente resolve morar, residir em Portugal. Então, qual é o primeiro documento ou quais são os primeiros documentos que você precisa para estar conseguindo o seu primeiro trabalho? O primeiro documento é o NIF. Número de Identificação Fiscal. Este documento nós podemos comparar com o nosso CPF aí no Brasil. É um número de identificação. Para tirar o NIF, você vai estar apresentando o seu passaporte, um comprovante de morada do Brasil e, além disso, um representante fiscal que irá representá-lo nas finanças. Finanças é o órgão onde você vai estar tirando o seu número de identificação fiscal. Bom, ao tirar esse número de identificação fiscal, você recebe na mesma hora uma folha como essa. Nessa folha aqui vai o seu endereço, né? Aqui provisório, seu endereço provisório, vai aqui o nome e a morada do seu representante fiscal. Esse representante fiscal, ele precisa ter residência aqui em Portugal. Ao tirar o seu NIF, lembrando que você precisou de um representante fiscal e do seu comprovante de morada do Brasil para tirar o seu número de identificação fiscal. Agora, ao conseguir arrendar o seu apartamento ou sua casa, você vai ter acesso ao contrato de morada, onde você vai estar levando esse contrato de morada até as finanças e pedindo que altere a sua morada fiscal. Então é muito importante alterar a sua morada fiscal, porque até então o endereço que você tem junto ao órgão das finanças é o endereço do Brasil e do seu representante fiscal. Então é importante que ao conseguir o seu contrato de morada, você faça essa alteração da sua morada nas finanças. O próximo documento que você vai estar precisando tirar ao chegar em Portugal é o seu NIS, é o número da Segurança Social. Segurança Social é como se fosse o nosso INSS aí no Brasil. Para tirar o número da Segurança Social, existem 2 formas de fazê-lo.
A primeira é quando a pessoa, ao chegar em Portugal, ele consegue um trabalho antes mesmo de adquirir o número da Segurança Social. Porque, como eu disse, o número das finanças, o NIF, ele sai na mesma hora. Você sai na mesma hora com o seu número de identificação fiscal. Mas o NIS, ele demora em torno de 1 mês a 2 meses para sair. Então, muitas pessoas, muitos empresários, principalmente na construção civil, eles costumam dar empregos para imigrantes antes mesmo do número da Segurança Social sair. Então, a primeira forma de adquirir o número da Segurança Social é quando o seu patrão, ao contratá-lo apenas com o seu passaporte e o seu NIF, ele mesmo dá entrada na Segurança Social, ele mesmo faz o pedido do seu NIS. Essa é a primeira forma. A segunda forma de dar entrada no pedido do seu NIS é com abertura de atividade, ou seja, você precisa tirar o número do seu NIS e ainda não conseguiu um contrato de trabalho. Nesse caso, você consegue tirar o seu número do NIS através da abertura de atividade. Essa abertura de atividade, ela é feita também nas finanças, no mesmo órgão que você fez ou irá fazer o número do NIF. No mesmo órgão que você vai tirar o número do NIF, é onde você vai estar abrindo atividade. Abrir atividade é o mesmo que abrir empresa aí no Brasil. Você tem 1 ano de isenção, né? Existe um valor estipulado em que durante 1 ano, se você não ultrapassa aquele valor, né, a renda anual, você é isento de contribuição com a Segurança Social. Ao abrir atividade junto às finanças, você vai estar trabalhando com recibos verdes. O que é isso? É quando você trabalha por conta própria, ou seja, você não trabalha com contrato de trabalho. Então, nesse caso, ao trabalhar com recibos verdes, depois de 1 ano com atividade aberta, você já é obrigado a contribuir na Segurança Social. Essa contribuição, ela varia de acordo com o valor que você recebe. Ao abrir atividade, você precisa deixar ali no órgão das finanças qual é o tipo de atividade que você vai estar prestando. Normalmente, as pessoas colocam nas suas fichas, né, de abertura de atividade, prestação de serviços, ou seja, você vai estar colocando ali qual é o tipo de serviços que você vai estar prestando. Por exemplo, se a pessoa é pedreiro, ele vai estar prestando serviços na área de construção civil. Se você trabalha na área de limpeza, você vai estar prestando serviços na área de limpeza. No meu caso, quando eu tirei o meu número da Segurança Social, como eu não tinha contrato de trabalho, foi esse o método que eu usei. Eu abri atividade e como eu tenho experiência na área de artesanato, né, pintura de tecido, de tela, eu então abri atividade nesse sentido. A minha empresa é em relação a artesanato, prestação de serviços na área de artesanatos. Então, você que tem uma qualificação, tem as suas habilidades aí no Brasil, ao chegar em Portugal como imigrante e precisa tirar o número do NIS, mas ainda não conseguiu um contrato de trabalho para que o seu patrão, para que essa empresa seja responsável em pedir o número da Segurança Social, você mesmo consegue estar pedindo esse número através da abertura de atividade. Então, eu falei sobre o número das finanças, número da Segurança Social, e agora eu quero falar um pouco também sobre a conta bancária. A conta bancária também é um dos primeiros passos que você precisa estar
seguindo ao chegar em Portugal como turista e decide residir. Então, existem vários bancos, né, aqui em Portugal. Você vai escolher o seu banco. Para abrir a sua conta bancária, você vai precisar apresentar o seu passaporte, o seu NIF e também o seu comprovante de morada, que nesse caso será o comprovante de morada do seu representante fiscal. Ou seja, se você ainda não tem o seu contrato de morada, que é o contrato que o seu senhorio lhe dá no ato do contrato da sua casa, ou seja, no ato do arrendamento da sua casa, do seu apartamento, você precisa ter um comprovante de morada. Não precisa estar no seu nome, desde que seja uma morada aqui em Portugal. Ao abrir sua conta bancária, tirar os seus primeiros documentos, o próximo passo é a manifestação de interesse, né? Ou seja, depois de você tirar o seu NIF, o seu NIS, abrir a sua conta bancária, você precisa dar outro passo, que é a manifestação de interesse. A manifestação de interesse, ele é um documento onde você vai estar fazendo, junto ao órgão responsável, o pedido de autorização de residência. Ou seja, até o dia de hoje, 29 de outubro de 2023, o órgão responsável pelas imigrações era o SEF, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Mas a partir de hoje, essa responsabilidade foi transferida para um outro órgão, ou seja, para outros órgãos, entre eles um órgão chamado AIMA, que é a Agência para a Integração, Migração e Asilo. Eu quero trazer aqui nos próximos vídeos um passo a passo de como fazer o seu pedido de autorização de residência nesse órgão que é novo, né? Antes era feito pelo SEF, inclusive a minha manifestação de interesse foi feita pelo portal do SEF. Essa mudança já vinha há muito tempo, né, sendo debatida no Congresso, mas, enfim, depois de muito tempo, né, hoje, a partir de hoje, já começa a ser resolvido todos os casos relacionados à imigração nesse novo órgão, nessa nova agência. Bom, pessoal, ao dar entrada na sua MI, na sua manifestação de interesse, você vai estar basicamente comunicando ao órgão responsável que você tem interesse de residir no país. Ou seja, a partir desse momento você não está mais ilegal no país, porque ao entrar como turista, você tem um período de 6 meses para permanecer em Portugal sem estar ilegal, podendo esse prazo ser prorrogado. Mas caso você chegue em Portugal e de repente decida que quer residir, você precisa estar fazendo a sua manifestação de interesse, ou seja, mostrando o interesse em morar aqui. E para isso você precisa estar fazendo esse pedido. Para fazer a manifestação de interesse, você vai precisar dos documentos que eu citei anteriormente. Você vai estar precisando anexar nesse pedido o seu NIF, o seu NIS, o seu documento de identificação, que é o seu passaporte, o seu comprovativo de morada, isso já no seu nome. Nesse caso, você já terá que ter um comprovante de morada, um contrato de morada, ou seja, um contrato do seu apartamento ou da sua casa, ou seja, um contrato do seu apartamento que o senhorio vai estar lhe dando no seu nome. Então, você precisa anexar nesse formulário do pedido de manifestação de interesse, você precisa anexar o seu NIF, o seu NIS,
o seu passaporte e também o seu contrato de morada. Bom, além desses documentos, também é preciso anexar, junto ao pedido de autorização de residência, os seus últimos 3 recibos. O que é isso? Bom, ao abrir atividade, para você que não trabalha com contrato de trabalho e sim abriu atividade e presta serviços por conta própria, seja na construção civil, seja na limpeza, ou seja em outros órgãos, porque existem algumas empresas que eles contratam, né, assim, entre aspas, trabalhadores, mas com recibos verdes. Nesse caso, você precisa estar anexando junto ao pedido da manifestação de interesse, está anexando os seus últimos 3 recibos que você emitiu para esta pessoa que você prestou, para esta pessoa ou para esta empresa a qual você prestou serviços. Então, recapitulando, ao fazer o pedido da manifestação de interesse junto ao órgão responsável, que agora não é mais o CEF, e sim a AIMA, você vai estar precisando anexar nesse formulário o seu NIF, o seu NIS, o seu passaporte, o seu comprovante de abertura de atividade. E para você que trabalha com contrato de trabalho, você vai estar anexando todos esses documentos que eu falei, mas ao invés de anexar o seu comprovante de abertura de atividade, você vai estar anexando o seu contrato de trabalho e os seus 3 últimos contra-cheques. Bom, basicamente é isso. Esses são os documentos, né, básicos, os primeiros documentos que você vai precisar ao chegar aqui em Portugal como imigrante e que pretende morar e trabalhar aqui em Portugal. Bom, pessoal, outro documento que eu gostaria de estar lembrando e falando com vocês é sobre o PB4. O que é o PB4? O PB4 é um documento que você faz ainda estando no Brasil. É um documento onde existe um acordo entre Brasil e Portugal, e com esse documento você tem direito a ter acesso à saúde aqui em Portugal. Custo zero? Não, mas é menor do que seria sem você ter trago o seu PB4. Bom, o PB4 é para aquelas pessoas que estão planejando a se migrar. Se você vem apenas a turismo, você já tem o seu seguro viagem, né, que vai cobrir os seus dias de estadia aqui em Portugal. Mas se você vem como turista, de repente decide morar, você vai precisar, ou seja, é importante que você tenha em mãos o seu PB4. O PB4, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, onde você tem acesso ao portal do governo aí no Brasil, e você preenche um formulário, e ao preencher esse formulário, demora em torno de 15 a 30 dias para sair a resposta do seu PB4. Esse documento você também pode estar enviando por correio ou trazer no seu e-mail e imprimir ao chegar aqui em Portugal. Bom, o PB4 ele é muito importante porque você vai ter uma economia gritante aqui nos seus atendimentos médicos. Inclusive, eu quero contar, né, uma experiência que eu tive ao chegar aqui em Portugal. Eu precisei usar as urgências e, ao chegar ali para ser atendida, eles me perguntaram se eu tinha o PB4. E com o PB4, eu paguei apenas 14 euros para ser atendida. E eu perguntei à senhora qual seria o valor para quem não tem o PB4 e ela me disse que o valor seria 50 euros. Então é uma diferença muito grande, vale a pena você trazer o PB4 para que caso você precise usar, né, as urgências, nunca se sabe, você tenha acesso a uma saúde
esse valor mais acessível. Quero falar com vocês também sobre outro documento importante, que é o número de utente. O número de utente é o número do SUS aí no Brasil. Ou seja, o número de utente é o número que você vai ter acesso às consultas e às emergências, caso você necessite estar usando aqui em Portugal. Então, ao chegar aqui, depois que você fizer o seu NIF, o seu NIS, você vai estar comparecendo no centro de saúde da sua cidade e apresentando esses documentos, que é o seu número de identificação fiscal, o seu NIS e o seu comprovante de morada, e vai estar requerendo o seu número de utente. O número de utente é o número que vai te dar direito a ter acesso a consultas médicas e atendimentos nas urgências, caso você necessite. Então, lembrando bem, caso você precise ter acesso às urgências, você precisa apresentar, junto ao seu PB4, o seu número de utente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço, por favor, se inscreva. Me ajude a chegar nos primeiros 1000 inscritos. E nos próximos vídeos eu vou estar falando com vocês quais os documentos necessários e como fazer o pedido do título de residência pelo artigo 92 e pelo artigo 122. Então, se você não quer perder nada sobre como adquirir ou como fazer o pedido do título de residência, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima!